Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo 3027 4741. Este programa de hoje é um programa especial de Natal que nós estamos fazendo hoje, né? E temos mais uma vez a presença do ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, São Paulo, né? Agradecemos a presença de você, ministro, né? E o tema de hoje, então, vai girar em torno do Advento do Senhor, né? Qual a significação do Natal para a nova igreja, ministro? Bom, boa noite, Eduardo. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. E, Eduardo, a significação do Natal ou a comemoração do primeiro advento do Senhor nesse mundo é muito importante. Nós da Nova Igreja, entendemos o Natal como a data mais importante para a humanidade. Não há nenhuma outra data que possa ser comemorada que tenha a relevância do Natal. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu gostaria de esclarecer um ponto, a maneira que a Nova Igreja ensina a respeito do Senhor. E eu gostaria de ler um trecho da palavra em Isaías, capítulo 9, Isaías, que é chamado de o profeta evangelista. Capítulo 9, versículo 6, é um verso bem conhecido, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse trecho da palavra, Eduardo, na própria letra da palavra, a gente pode ver que esse menino que nasceu, chamado de Deus forte, Pai da eternidade, foi o próprio Senhor Deus Jeová, próprio Senhor Deus que veio a esse mundo. Então, na Nova Igreja, nós não cremos que Deus Jeová de toda a eternidade mandou o seu Filho a essa terra. Que era nascido de toda a eternidade também, aliás, que não era nascido, que era de toda a eternidade. Que é uma coisa que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar, na verdade, né? Essa doutrina de divisão do Senhor é tão confusa que é chamado de o mistério da Santíssima Trindade. Nós, da Nova Igreja, entendemos de uma forma clara, racional, de acordo com o que a palavra fala. Desculpa. O Deus Jeová, Pai, ele veio a esse mundo, né, não como um homem, mas ele veio a esse mundo, como ele mesmo fala, um menino nos nasceu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Então no Natal nós comemoramos a vinda de Deus Jeová a essa terra. E ele veio com um objetivo claro e definido. Ele veio redimir toda a humanidade. E veio também, por esse processo de redenção de toda a humanidade, salvar aqueles que quisessem viver de acordo com sua palavra, né? Ele veio como menino, né, como a gente acabou de citar, porque ele, sendo a ordem mesma, ele não poderia nascer nessa terra de outra forma. Ele teria que vir como menino, como todos os seres humanos que nascem nessa terra. Ninguém nasce com 30 anos de idade. Todas as pessoas nascem de um óvulo fecundado em uma mulher, cresce, esse óvulo tece em torno de si, né, com a alma que fecunda o óvulo, esse óvulo tece em torno de si um corpo, que depois de 9 meses nasce como um menino. E a primeira vez que ele respira, ele se torna um ser humano. E eu queria ler novamente um outro trecho em Isaías, capítulo 7, 14 em diante, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
E nós sabemos, lá em Mateus 1, quando essa profecia é cumprida, quando Maria dá a luz ao Senhor Jesus, e é dito lá que a profecia foi cumprida. E Emanuel significa Deus conosco. Exatamente. Então está bem claro na letra da palavra que não foi um Deus velho, zangado, que tratava a humanidade como um carrasco, que uma hora se compadece e vai e manda o seu filho para morrer por aqueles que não mereciam. Não foi dessa forma e não é dessa forma que nós entendemos. Na verdade, a compreensão que se tem é que o filho é o corpo que abrigou essa alma. Exato. E uma alma não pode ser visível porque ela está no mundo espiritual, né? Exato. Mas ela precisa de um corpo no qual ela possa se manifestar para os seus semelhantes. Exato. E foi isso que o Senhor fez, né? Exatamente. Então, o Senhor Jesus Cristo é a manifestação física de Jeová Pai do Velho Testamento. Então, a gente está, nesse momento, então, comemorando um evento que aconteceu 2009 anos atrás, que é a chegada de Jeová Deus nessa terra. Quando ele se despe de toda a sua glória, de tudo que ele poderia ter, né, e se reveste de um corpo humano, de uma semente humana, e fecunda o óvulo de Maria e nasce. E desse nascimento de Maria surge então, ou nasce então, um menino que estava ali envolto em panos na manjedoura, que tinha dentro de si o divino, a alma do Pai, lá dentro, e que tinha em volta daquela alma um corpo humano, Jesus Cristo. E essa descida até a terra e essa passagem por um corpo humano de Maria trouxe, né, teve algumas consequências. Consequências que a gente vai ver um pouco mais para frente, que na verdade foram benefícios para a humanidade. A primeira consequência que teve desse nascimento humano do Senhor, de ele ser divino por dentro e humano por fora, foi que ele trouxe de Maria a tendência para fazer todos os males. Ele recebeu de Maria um humano impuro, porque Maria, né, sendo uma mulher, sendo um ser humano, ela tinha sua carga hereditária, os males que ela combateu, os males que ela não combateu, as coisas, tentações que ela passou, e o Senhor, nascendo dela, trouxe consigo essas tentações. E só teve um jeito, né, de o Senhor combater todas as tentações. Quer dizer, qual a necessidade? Por que o Senhor não nasceu nessa terra como um Deus perfeito? Ele poderia ter nascido de Maria, tudo bem, poderia ter nascido de Maria como um menino, mas por que ele não veio perfeito? Por que ele não veio como Deus Jeová pronto para fazer toda a obra de redenção? Qual a razão dele receber esse humano impuro? A razão de ele receber esse humano impuro foi porque, recebendo esse humano impuro, foi a única forma de ele permitir que os infernos o tentassem. Certo. Como nós vamos ver no programa da semana que vem, que nós vamos falar a respeito de tentação, o Senhor permitiu que os infernos o tentassem, porque ele sendo tentado pelos infernos, ele poderia combater e vencer cada um dos infernos. Certo. Porque o Senhor não caiu em nenhuma das tentações, diferentemente de nós que caímos constantemente em todas as tentações, todas não, desculpa, mas na maioria das tentações que nós passamos, ou em algumas, depende de cada pessoa, né? Diferentemente de nós, o Senhor, ele sofreu todas as tentações, ou muitas tentações, mas ele não caiu em nenhuma delas. E cada tentação que o Senhor sofria, né, e que vencia, era um inferno que era fechado. Inferno que era trancafiado pela eternidade. Certo. Então essa é a razão pela qual o Senhor se permitiu ser tentado. Não haveria outra forma de ele vencer os infernos sem, vamos dizer, colocar o pé no chão aqui. Exatamente. E esses infernos que ele fechava estavam naquele momento ameaçando a própria, toda a humanidade, né? Exato. O contato espiritual que a humanidade tinha com o mundo espiritual e, inclusive, a integridade dos próprios anjos, exato, né? Exato. Que estava ameaçado. Né? Exato. Na palavra tem alguns exemplos dessa infestação de diabos e satanases. Por exemplo, a gente vê lá a passagem do louco gadareno, que ele era um homem, né, que obsedado, ele estava completamente tomado por espíritos infernais, e o Senhor expulsa aqueles espíritos, eles entram nos porcos e os porcos se atiram no mar. Precipitam no mar. Então, esse é um exemplo de que a humanidade estava num ponto de afastamento tal do Senhor que os infernos estavam invadindo.
Os escritos falam que os infernos eles passavam, saíam, eles estavam como que abertos, né? Passavam pelo mundo dos espíritos, invadia a humanidade e estava a ponto de ameaçar a integridade dos próprios anjos do céu. Os homens não sabiam disso, nós não sabíamos disso. Toda a humanidade, em todo o universo criado pelo Senhor, todos os planetas que Ele criou, os planetas habitados que estão aí, estava em perigo. E nós não sabíamos disso. Os anjos sabiam disso. E por isso eles batalhavam junto com o Senhor nessa luta contra as suas tentações, contra os infernos que o atacavam. Estavam num ponto, né, que, como eu falei, não adiantava mais o Senhor mandar a sua palavra, através de um profetas. profeta. Como houve um hiato, houve um silêncio divino entre o profeta Malaquias e a sua primeira vinda. Porque não adiantava mais falar para aquela igreja. A igreja estava completamente afastada de todas as coisas que eram divinas e o Senhor precisou então vir pessoalmente aqui. Citando como um exemplo, como um dono de uma fazenda que tem um trabalho muito difícil para ser feito, que não adianta mais mandar um capataz. Ele tem que ir lá pessoalmente e fazer. É só ele que vai conseguir resolver aquilo. Foi exatamente o que aconteceu conosco. E é interessante a gente ver, né, sobre o ponto que você havia falado antes, que é a questão de que o Senhor jamais sucumbiu a nenhuma das tentações que ele sofreu, né? Não. E a gente pode notar isso claramente na palavra, né? Nós vemos Davi, né? Nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, que foram grandes homens, né? Grandes profetas, grandes personalidades Judas. dentro. E todos eles, de uma forma ou de outra, tiveram seus momentos de fraqueza e caíram, né, nas tentações, né? E o Senhor não se tem notícia nenhuma de que ele tenha caído em qualquer tipo de tentação, né, sucumbido a nenhuma delas, né? Pelo contrário, ele permaneceu firme, né? E porque ele sabia que a sua missão era decisiva para a sobrevivência humana, inclusive, né? Porque se ele não tivesse feito essa redenção, essa glorificação, essa subjugação dos infernos, né? E o equilíbrio entre o céu e o inferno e o mundo espiritual, né? Nenhum homem poderia ser salvo, né? Exato. Na verdade, nem sequer estaríamos aqui hoje, Eduardo. Porque os infernos, como eu disse, já estavam subindo a tal ponto que ia exterminar a humanidade completamente. Até mesmo os anjos do céu estavam ameaçados dessa infestação. E esse processo de redenção ou de vitórias em todas as tentações, né, que o Senhor passou, que o Senhor sofreu, é completamente diferente do nosso, né? A diferença é que nós caímos em diversas tentações, o Senhor não caiu nenhuma. E tem outra grande diferença também que os Escritos falam, é que o homem não passa por sequer uma milionésima parte das tentações que o Senhor sofreu. As tentações que ele sofreu desde da sua mais tenra meninice, ele ainda criança, ele sofria tentações terríveis. E as tentações do Senhor não eram a tentação de ir lá e dar um chute no coleguinha, como acontece com a gente. A tentação dele, possivelmente, eram tentações de exterminar toda a raça humana. Era o humano que olhava para aquela situação, como a gente vê nas passagens no livro de Lamentações de Jeremias, que o Senhor lamenta o estado da igreja, a situação que o povo de Israel estava, a ponto de ser escravizado pelos babilônios, né? E o Senhor lamenta a situação de afastamento. Isso representa, no sentido interno da palavra, é lógico que a gente não vê isso claramente na palavra, a gente vê isso pela abertura do sentido interno, que é a leitura dos Escritos da Nova Igreja, a gente vê então essa situação do Senhor, passando por essas tentações, olhando o Jesus Cristo, né, o homem, o menino, né, o ser humano, filho de Maria, olhando e falando, olha, essa humanidade não tem jeito, não adianta eu lutar contra isso, é melhor acabar com tudo isso. E o divino por dentro falando, não, você deve lutar contra isso. E ele, então, dessa forma, não caiu em nenhuma tentação, a ponto de que, no final da sua obra de redenção, que foi completa, que foi totalmente feita ou terminada na paixão da cruz, quando ele exala, ele dá o seu último suspiro, ele coloca para fora
num processo chamado de exinanição ou de esvaziamento, coloca para fora a última coisa que recebeu de Maria, né? Esse processo de vitórias nas tentações é chamado de glorificação do humano do Senhor. O humano recebido de Maria, que era impuro, à medida que ele vencia as tentações, ele ia sendo pouco a pouco se tornando divino. Era, vamos dizer assim, o divino vindo por dentro e preenchendo o humano, e tudo que era humano sendo expelido ou sendo esvaziado. Diferente do que acontece com o homem, que o homem, quando ele tem vitória na tentação, ele afasta, né? Ele somente afasta, porque o mal que o homem praticou lhe é apropriado, e o Senhor não praticou nem o mal, por então isso não pode ser apropriado. Exatamente, por isso que a tendência que ele recebeu de Maria não lhe foi apropriada. E ele expulsou, então, ele glorificou totalmente até os últimos, como dizem os escritos, até as últimas coisas do seu corpo humano foram totalmente glorificadas. Se tornou uma união completa entre divino e humano. Então o Senhor se tornou não mais o humano divino, mas o divino humano do Senhor Jesus Cristo. E depois da sua ressurreição, ele aparece para os discípulos, né, e Tomé duvida, né, e pede, mostra-nos o Pai. Ele fala, Tomé, estou há tanto tempo convosco, que ainda pede, mostra-nos o Pai. Né, ele era ele, totalmente glorificado. E aí Tomé reconhece então, né? Exatamente, e se ajoelha e reconhece ele como Senhor, como Deus. E é esse humano divino que veio a esse mundo lá no primeiro advento, 2009 anos atrás, é que deve ser adorado hoje. Exatamente. O Senhor Jeová veio a esse mundo, nasceu aqui, sofreu todas as tentações, combateu todos os infernos, promoveu a obra de redenção, promoveu a salvação para aqueles que querem ser salvos e hoje está novamente no céu, cuidando da humanidade, criando ou mantendo a humanidade criada da mesma forma que ele criou há bilhões e bilhões de anos atrás, de uma forma que a gente ainda não consegue entender. Né? Nem a própria ciência sabe. A ciência ainda não consegue entender, mas no futuro a ciência vai ser provada pela palavra, a palavra vai provar a ciência e vice-versa, eu creio nisso. Isso é um tema interessante que dá um programa também, né? Porque, na verdade, o que se vê por aí, só pegando um gancho do que você está falando, né? O que se vê por aí é que a ciência moderna de hoje quer afastar a palavra, né? E a palavra e os ditos religiosos também querem afastar a ciência, ou seja, há uma briga querendo saber quem é que tem razão, mas na verdade a ciência e a religião são uma coisa só, né? E isso o futuro vai mostrar para a humanidade, né? Que os cientistas futuros vão conseguir enxergar isso, né? Através da comprovação de que a ciência e a religião não são antagônicas, elas são complementares, assim como o homem e a mulher também não são, digamos assim, antagônicos e não são opostos, né? Eles são complementares, eles são diferentes na sua estrutura, mas são conjuntivos. Eles se completam um ao outro, né? Só pegando esse gancho. Só complementando o que você falou, Eduardo, a ciência é uma coisa boa, né? A ciência bem aplicada é uma coisa boa. Se não fosse a ciência, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Exatamente. Né? Se não fosse as vacinas, a gente não estaria aqui hoje. Então, por ser uma coisa boa, ela é uma coisa divina, tanto também, quanto a palavra é divina. E um dia vai haver essa explicação. Quando o homem conseguir olhar para a palavra e ver ali dentro das histórias que estão ali, dentro da genealogia, dentro daquelas contagens de camelos e cavalos, aquela coisa toda, ele conseguir ver as milhares de verdades que estão ali, todas as coisas da ciência serão provadas. Mas isso é como você falou, uma coisa para um outro programa e para uns 500 anos talvez, para frente, né? Mas com esse processo de glorificação do Senhor, processo de exinanição do que era humano e processo vamos dizer, que o que era divino tomou conta, houve a glorificação total e o Senhor hoje é adorado como Deus visível, porque não é possível a conjunção do homem com um Deus invisível. O homem precisa entender que Jeová é Jesus Cristo, e quando ele começa a entender, fala, poxa, eu não consigo entender Deus, mas eu consigo entender Jesus Cristo. Eu consigo entender que Deus veio a esse mundo, nasceu aqui como um menino, lá no dia do Natal, com os magos, com os pastores ali, e ele passou por todo esse processo, e hoje ele é Deus.
Eu não consigo falar com a alma de Eduardo, mas consigo falar com o corpo dele. Eu não consigo falar com Jeová Pai, mas eu consigo falar com Jesus Cristo. E consigo vê-lo, e ele fala comigo, né, na sua palavra. E fala não só comigo, que eu não sou ninguém especial, mas com qualquer pessoa. E ele fala através da sua palavra. Então, esse foi um outro grande benefício para a humanidade. A possibilidade de um homem adorar e pensar num Deus visível. Um homem de carne e osso, mas carne e ossos glorificados. Né? Isso é interessante, né? E uma última questão, qual a diferença entre salvação e redenção? Existe uma diferença muito grande, Eduardo, porque existe uma confusão que fala assim, o Senhor veio, esquecendo a parte de Deus mandou seu filho, vamos dizer que essa falsidade já foi eliminada, né? As pessoas pensam que o Senhor veio ao mundo para salvar a humanidade. Não, ele veio ao mundo para redimir a humanidade. E esse processo de redenção possibilitou que aqueles que querem ser salvos possam ser salvos, além de redimidos. Certo. Porque todos foram redimidos. Não é um processo automático, basta você crer e você está salvo. De forma alguma. Todos foram redimidos. Mesmo aqueles que não sabiam da vinda de Jesus Cristo, porque o povo judeu esperava um Messias. Mas e o povo inca? Esperava o quê? Eles não sabiam da vinda do Senhor. Talvez tivessem outro tipo de palavra, talvez tivessem outro tipo de mensagem messiânica. A gente não sabe disso. Mas mesmo aquele povo que estava lá no meio da selva amazônica... Que não tinha conhecimento daquilo que ocorria, da importância daquele evento, né? Exatamente. Mesmo aquele povo, ele foi redimido. Porque a redenção ocorreu quando o Senhor fechou o inferno. Certo. Então, automaticamente, aquele povo também foi redimido, né? Mas a salvação ocorreu para alguns. Nós vemos nos últimos momentos do Senhor quantas pessoas estavam em volta dele. Quantos receberam o benefício? Quantos foram alimentados na multiplicação dos pães? Quantos leprosos foram curados? Né? Quantos, aquele caso daqueles homens que foram curados, 10, e só um voltou para agradecer. Né? Então, a redenção é uma coisa completamente de salvação. Nós fomos redimidos, nós já estamos redimidos, mas não salvos. Precisamos ser salvos, é diferente. É muito diferente. Né? A salvação depende do quê? Depende de o homem entender a palavra. De acordo, né? Exato, depende do homem. Aprender a palavra, desenvolver amor pela palavra, querer viver pela palavra ou de acordo com a palavra e ele ter vitória também nas suas tentações, assim como o Senhor teve. Não em todas as tentações, que nós não somos divinos, né? Nós somos humanos, meramente humanos. Nós não temos um divino dentro de nós como Jesus Cristo tinha, mas a salvação depende disso, de o homem saber que o Senhor está combatendo por mim, eu preciso fazer a minha parte, para que eu possa um dia, se tudo correr bem, se não chover, eu vou ser salvo. Né? E você tem uma diferença muito grande, então, entre redenção e salvação. É aí que entra a importância da atuação do homem, né? Ou seja, a parte que cabe ao homem, né? Isso. Que é dado a ele o livre-arbítrio, né? De ele escolher entre o bem e a verdade ou entre o mal e a falsidade, né? E de acordo com as escolhas que ele vai fazer na sua vida, né? Da somatória dessas escolhas, né? É como se fosse uma balança, né? Que os pratos vão ou vai para um lado ou vai para o outro, né? E essa é a importância. Então o homem tem que aprender que ele deve fugir dos males, né? Porque são pecados contra Deus, e deve fazer os bens porque são a favor do Senhor. Né? Exatamente. Só uma coisa, Eduardo, só para deixar claro, pelo fato de nós já ter sido redimidos, não quer dizer que nós não iremos para o inferno se nós não cuidarmos da nossa salvação. Né? O homem, ele pode sim se lançar no inferno, né? Ele pode sim, embora ele tenha sido redimido, mas ele foi redimido aqui. Não existe mais infestação de diabos e satanases no homem nesse mundo. Certo. Né, ele sofre tentações pelos maus espíritos que estão associados, mas não existe aquele mesmo tipo de infestação que existia quando da primeira vinda do Senhor. Né? Houve um equilíbrio. Deixar bem claro isso. O homem pode sim ir para o inferno, né, se ele não trabalhar em sua salvação, mesmo ele tendo sido redimido. Só para não deixar uma dúvida nisso. Né? Certo. Nós vemos que essas informações, esse conhecimento que nos é passado pelos escritos de Emanuel Swedenborg, através da Nova Igreja, eles esclarecem e trazem uma clareza muito grande a respeito do efeito, ou seja,
do evento mais importante da humanidade, Exato. que é justamente o advento do Senhor, né? Ou seja, num momento crucial da humanidade, onde havia todas essas complicações e a ameaça de que o homem sucumbisse, né? Digamos assim, porque o homem, por si mesmo, né? Se ele for por si mesmo, ele vai a tendência é ele ir para a barbaridade, né? Para a barbárie, né? E isso, vários exemplos da humanidade mostraram nisso, né? E através do nascimento do Senhor, né? Há 2009 anos atrás, né? Numa manjedoura, né? Na cidade de Belém, né? Traz justamente a beleza da criança, né? A pureza, né? Daquele nascimento que é, então, o exemplo para toda a humanidade e que tornou-se o evento mais importante quando do cumprimento de todas as profecias que haviam sido ditas dele, né? Desde os profetas antigos, né? Exato. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos assistem, desejar um Feliz Natal, né? Um excelente e venturoso Natal, um próspero Ano Novo, né? Para todos vocês, né? E agradecer a presença do ministro Vicente Nobre, a todo o pessoal da CWB-TV também, que nos possibilita estar entrando na sua casa, né? E agradecer a todos mais uma vez, Feliz Natal, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.